Boa tarde, minha turma. Todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Vamos lá, vamos começar então, né? Hoje nós vamos iniciar falando de tecido conectivo. Quem já teve aula de tecido conectivo na faculdade? Puder levantar a mão ou dizer que já, eu agradeço. Só para entender quem já teve aula de conectivo. Professor, Oi, tudo bom? boa tarde, tudo bem? Você me Boa espera tarde. uns 5 minutinhos, que eu já estou chegando em casa. Tá, eu posso ir dando a aula e vai ficar gravado e você já pode ir interagindo, pode ser? Vamos lá. Começando com conectivo, certo? Quem já teve aula de conectivo? Eu não sei se alguém respondeu, eu não vi. Eu já tive aula com o doutor Ariel. Perfeito, perfeito. Doutor Ariel, já fez até a prova, né? Teórica e prática, eu acredito. O pessoal que é aluno do Ariel. Alguns professores ainda estão começando o conectivo essa semana. Então, alguns alunos que estão aqui e alguns outros que vão assistir a aula gravada não tiveram a aula de conectivo, vamos dizer assim. Outros já quiseram entrar em cartilaginoso, mas pararam em adiposo. Então a gente vai falar de conectivo, vai ficar gravada. Eu vou pausar a gravação, depois eu vou voltar a gravar com tecido cartilaginoso, porque o cronograma da universidade já estaria essa semana entrando em cartilaginoso. Como semana que vem vai ter o feriado, e quem tem aula quinta ou sexta, não vai ter cartilaginoso. Aí o que é bacana, porque vai ficar na frente do cronograma da universidade. Vai chegar na aula afiado, porque já vai ter tido a aula aqui de cartilaginoso, tá certo? E aí, próxima semana, a gente entra em ósseo. Então, vocês vão ter 2 aulas na frente das aulas que estão acontecendo na universidade. Então, é um ponto positivo já para essa segunda parcial, porque vocês vão ter o conhecimento prévio. Quando chega na aula, você vai basicamente consolidar o conhecimento que você já teve aqui na sala de aula. E isso é fantástico, porque a curva do esquecimento, você começa a driblar ela. Você começa a driblar a curva do esquecimento. Porque você tem aula hoje, aí na próxima semana que você vai ter ela na universidade. Então, como a aula fica gravada, você pode assistir, você consegue rever ela na semana antes de ir para a aula na universidade. Aí é bacana porque você vai conseguir participar na aula, e isso conta muito ponto, pessoal. É aquele ditado que a gente escuta desde que a gente é pequenininho. Quem não é visto não é lembrado. Não se enganem, o professor lembra do rosto de todo mundo, o professor lembra do rosto de todo mundo. Então, quando você participa, isso conta ponto positivo até numa hora de uma decisão faltando um ponto, depois das parciais e da final, falta um ponto, professor, para eu aprovar. O professor vai olhar para você e vai dizer, esse aluno sabe, ele participava. Ele não foi tão bem na prova porque, muitas vezes, o estado emocional do dia da prova interfere no nosso resultado, na nossa performance em uma prova. E o professor também é ser humano, ele também passa por isso, né? Então, ele ajuda, porque você participa da aula, ele lembra de você. Então, quando você estuda antes e chega na aula já sabendo ou tendo um conhecimento do assunto, isso é muito bacana no âmbito geral, analisando de forma macro. Sem falar que você vai para uma prova despreocupado porque você consolidou a informação com a aula particular, a aula que está gravada e a aula na sala de aula com o professor, tá joia? Então, a gente vai começar com conectivo. Conectivo, basicamente, já foi dado em algumas aulas. A gente falou sobre ele também quando falamos de epitelial, porque o tecido conectivo, pessoal, ele nada mais é do que a sustentação do epitélio. Né? O tecido conectivo, ele dá sustentação para o epitélio. Em alguns órgãos, vocês vão começar a ter mais familiaridade com esses dois termos, glândulas principalmente. Nós falamos que existe parênquima e estroma. O parênquima, eu já falei em algumas aulas, é a porção secretora da glândula, quando eu falo de glândula. E o estroma é a sustentação da glândula. Nessa aula, nós vamos ter algumas imagens um pouco mais para frente de glândula mamária, por exemplo. A glândula mamária é uma glândula que produz leite materno, mas também secreta hormonas. A gente estudou isso naquela aula que eu falei sobre tecido básico, né?
Então, nós temos ocitocina trabalhando em cima das células mioepiteliais, mil de músculo. Então, ouviu o professor falar miofibrícia, teve mil, prefixo mil é músculo, remete a músculo. Então, nós temos na glândula mamária células epiteliais, células mioepiteliais de músculo, que contraem as glândulas da mama para expulsar o leite para o neném que está realizando a sucção. Então, vocês vão começar a entender que existe um parênquima, que é exatamente a porção que tem as glândulas mamárias que produzem o leite, que é um lípido, e tem o estroma, que é a sustentação dessas glândulas, que nós vamos ver hoje na aula, algumas películas, algumas lâminas, com tecido conectivo laxo, tecido conectivo denso, que tem na glândula mamária. Então, quando eu passar, eu vou explicar melhor. Mas, basicamente, pessoal, o que é o tecido conectivo? Né? Ele vai ter, é um tecido que vai contar com uma matriz extracelular, para quem já teve a aula sabe, né? Para quem não teve a aula ainda, vai entender que o tecido conectivo ele tem uma porção de matriz extracelular e tem uma porção de células. Eu gosto da palavra porção corpuscular, mas a porção corpuscular remete mais a sangue. Vamos falar que tem a porção de células, né? E tem a matriz extracelular. Dentro da porção das células, no tecido conectivo, eu vou falar nos próximos slides, nós vamos ter fibroblastos, que trabalham na síntese de novas células. Nós temos células fixas e transitórias, como macrófagos, que trabalham no sistema imune, né? Nós temos algumas células que vêm do sangue, como os neutrófilos, que são os glóbulos brancos, que fazem também parte da defesa do nosso corpo, que são transitórias. No sangue nós temos um glóbulo branco chamado de monocito. Ele no sangue é transitório. Quando ele vem para o tecido conectivo, ele se chama macrófago. Nós vamos estudar isso mais a fundo. Mas, em resumo, o tecido conectivo, ele é formado por fibras colágenas, certo? Que aí é colágeno, aquele colágeno que a gente escuta no dia a dia, que muita gente passa no rosto para deixar a pele mais rejuvenescida, vamos dizer assim, que tem uma função de resistência, né? Sustentação também. E esse colágeno, ele trabalha, essas fibras colágenas ajudam na sustentação dos órgãos. Nós temos as fibras elásticas, que promovem a elasticidade ao tecido, porque o tecido conectivo ele precisa se movimentar. Você imagina só, nós temos um epitélio de revestimento que é a pele, e abaixo desse epitélio de revestimento, logo abaixo nós vamos ter um tecido conectivo frouxo, também chamado de laxo. E logo depois, nós temos uma outra camada, que é o tecido conectivo denso, no adulto. Depois eu vou falar do tecido conectivo embrionário também. Então, no adulto, nós temos o tecido conectivo denso, irregular, abaixo do conectivo láxico. E essas fibras elásticas, quando eu falo que as fibras elásticas, elas trabalham na elasticidade do tecido, é porque, você imagine, quando eu toco minha pele, a pele ela realiza uma depressão, ela realiza um movimento. E quem está dando sustentação à pele? O tecido conectivo. Então, o tecido conectivo ele precisa ter elasticidade. Por quê? O tecido epitelial, o epitélio de revestimento, lembra que a gente estudou que o epitélio ele tem células justapostas? São bem grudadinhas, porque eu preciso ter uma permeabilidade. Então, o tecido conectivo precisa dar essa elasticidade ao nosso epitélio. Então, ele também tem fibras elásticas, o tecido conectivo. Fibras reticulares. As fibras reticulares, pessoal, é um tipo de colágeno mais fino, certo? Que une um tecido com o outro. Ele é bem encontrado, por exemplo, ao redor dos nervos e vasos sanguíneos. As fibras reticulares, certo? E a substância fundamental, que alguns professores chamam de substância amorfa, ou aqui, substância amorfa, substância fundamental, que aí você vai ter muita água, bastante proteoglicanos, GAGs sulfatados. Deixa eu ver que alguém pediu para entrar aqui. Não, se tiver no grupo e não conseguiu entrar, me fala, tá? Bom, também conhecido como tecido de sustentação. A gente vem falando isso desde a aula de epitélio. Desde a aula de epitélio nós vamos falando que o tecido epitelial ele tem uma sustentação com o tecido conectivo. Quem lembra quando a gente falou que o tecido epitelial era vascular?
avascular, não tem vascularização. O tecido epitelial não tem vascularização. E de onde vem a vascularização para as células do epitélio? Do tecido conectivo, pessoal. Eu falei isso lá na aula de epitélio. Então, o tecido conectivo, ele me dá sustentação, ele vai me dar também nutrição, certo? Por exemplo, quando a gente fala que no tecido conectivo eu tenho fibroblastos, eu falei, né? No tecido conectivo eu tenho fibroblastos. Os fibroblastos fazem parte das células do tecido conectivo. Além da substância fundamental, eu tenho células, né? Então, o fibroblasto nada mais é do que um tipo de célula que constrói, que contribui na formação do tecido conectivo. É como se fosse uma célula-mãe. Ela realiza a síntese de várias outras células. E os fibroblastos também secretam colágeno. Ele secreta colágeno, que é uma proteína que ajuda exatamente a manter o marco estrutural do tecido. Então, o tecido conectivo, pessoal, primeira coisa, sustentação. De onde o epitélio recebe vascularização? Do tecido conectivo, porque o tecido epitelial é avascular. Se caracteriza por conter células que são chamadas de fibroblastos e MEC. MEC é matriz extracelular. Professor, Sim? o conectivo fica abaixo do epitélio, né? Sim, sim. Abaixo da membrana basal. Abaixo da membrana basal, exato. Por quê? A membrana basal é a junção de duas lâminas. Uma lâmina reticular e uma lâmina basal. E essas duas lâminas formam a membrana basal, que é exatamente aquela linhazinha mais escura que tem abaixo do epitélio para chegar no conectivo láxico. Ali é a membrana basal. Tem uma tinção, uma coloração específica para você ver a membrana basal no microscópio óptico. Porque o microscópio óptico ele tem um limite de visualização. O microscópio eletrônico ele já consegue ver menores partículas, menores partes, células mais bem desenhadas. Você consegue ter uma visibilidade mais nítida. O que a gente usa no laboratório é o microscópio óptico. Então você vê uma linhazinha quase que imaginária, que é a membrana basal, e dependendo da tinção você consegue ver ela melhor ou pior. Por exemplo, naquela tinção que você consegue ver a microvescosidade, que é a especialização apical do tecido epitelial, a microvescosidade, que está lá no intestino, você consegue ver a membrana basal. Por exemplo, compás. Compás, na tinção compás, que é ácido periódico de Schiff, você consegue ver a membrana basal, consegue ver a microvescosidade, você consegue ver a célula caliciforme coloreada na lâmina, porque a gente usa costumeiramente, como já foi dito, a hematoxilina e a eosina. O tecido conectivo é o tecido mais abundante do corpo. Por quê? É aquilo que eu falei. Como ele dá sustentação, ele faz parte do estroma dos órgãos que possuem, principalmente nos órgãos maciços, que você tem um parênquima e um estroma. Dois terminhos para vocês anotarem e depois pesquisarem, certo? Parênquima e estroma. Alguns professores ainda não falaram disso na sala de aula, mas é importante vocês já terem esse conhecimento, porque vai chegar a aula que vai falar de parênquima e estroma, certo? Os professores seguram bem esse tipo de informação, porque é muita informação já na cabeça de todo mundo, mas anota, depois dá uma lida, junto com essa informação complementar dessa aula que vocês estão tendo na frente, certo? Então, função do tecido conectivo. Conexão, sustentação, recheio, preenchimento, pessoal, recheio. Quando você bate lá o olho na lâmina, aquela porção bem branca com umas pinceladas rosadas e avermelhadas, bem irregulares, ali é o conectivo. Quando está mais próximo do epitélio, você vê vários núcleos. Por quê? O tecido conectivo láxico, ele tem mais células do que a substância amorfa, que é a substância fundamental. Já o denso, ele tem mais fibras e tem menos núcleos, menos células, né? Defesa. Por que defesa? Lembra que eu já falei? Eu falei também na aula de epitélio. Também falei na aula de epitélio. O tecido conectivo, ele recebe diretamente a vascularização. Então, por receber a vascularização, ele vai receber as células transitórias. Os leucócitos, os glóbulos brancos, estão correndo ali no nosso sangue. E aí eles saem do sangue e vão para o tecido conectivo trabalhar no nosso sistema imune. Nutrientes, transporte de gases, tudo esse intercâmbio é feito pelo conectivo. Por exemplo, nas artérias nós temos, nos vasos sanguíneos, em geral, nós temos tecido conectivo ao redor. A capa túnica adventícia, que é a capa mais externa dos vasos, é composta por tecido conectivo. Certo, pessoal? Bom, essa imagem.
Alguém consegue entender alguma coisa aí? Porque quando eu comecei a olhar isso aí, eu morria de medo. Eu dizia, meu Deus, esse curso não é para mim, não. Mas aí depois, com o dia a dia, e aquilo que eu falo, a repetição, você vai achando isso tão simples, tão fácil. Bom, pessoal, nós vamos ter uma lâmina apontando cada estrutura dessa aí. Mas, em geral, você tem aí fibras colágenas, que são as mais rosadas e mais grossas. Nós temos umas linhazinhas bem fininhas. Essas aí são as fibras elásticas. E elas são mais tensionadas. Fibra elástica, de elástico, elas são mais tensionadas. E nós temos os núcleos. Esses núcleos são das células mais abundantes no tecido conectivo, em geral, que são os fibroblastos. Então, nós temos aí fibras elásticas, que são essas mais fininhas e mais tensionadas. Nós temos as fibras colágenas nessa imagem, que são essas mais rosadas, e os núcleos dos fibroblastos. Exatamente porque são células com intensa atividade de síntese, pessoal, aquilo que eu falei, certo? Elas têm uma intensa atividade de síntese. Ah, mas eu ouvi falar do fibrocito. O que é o fibrocito? É o fibroblasto mais velho. É uma célula que metabolicamente já está mais inativa. Então, fibroblastos é o que a gente tem que lembrar agora nessa etapa de primeira parcial, para quem ainda não fez. É a célula mais abundante do tecido conectivo, vai estar junto lá da matriz extracelular do tecido conectivo. Aqui um slidezinho, eles chamam de diapositiva, e que tem uma numeração para a gente fazer referência. Então, nós temos aí células plasmáticas, macrófagos. Os macrófagos são os monocitos que saem do sangue e vão para o tecido conectivo. Linfocitos, os linfocitos fazem parte do nosso sistema imune, né? Mastocitos, adipocitos são as reservas de gordura. Nosso corpo, ele tem 3 fontes principais de energia, né? O carboidrato e a gordura vai estar lá numa sequência. E a terceira fonte de energia, em resumo, é a gordura. A nossa gordura é a terceira fonte de energia. Tanto que algumas pessoas fazem jejum intermitente, que é para trabalhar exatamente isso, o corpo deixar de utilizar o glucógeno como reserva de energia, o carbo, e começar a utilizar aquela nossa reserva de gordura. E essa gordura ela é estocada nos adipocitos. Tem uma aula só de tecido adiposo, certo, pessoal? Vocês vão ter essa aula ainda. Fibroblastos, aí sim, que sintetizam, né? Como eu falei agora há pouco, sintetiza colágeno, elas são bem ativas. Eosinófilos também vêm do sistema imune. Miofibroblastos e neutrófilos, e esse aí, os neutrófilos no sistema de defesa são as células mais abundantes no sistema de defesa nosso. Primeiro neutrófilo, depois linfócitos. Então, aí é sistema de defesa. Vocês vão estudar, vão ter uma aula só sobre imunidade. E depois vão ter uma matéria só em imunologia, aí já é no terceiro semestre. As substâncias extracelulares se denominam matriz extracelular, aquilo que eu falei, né? Que aí exatamente é bem abundante em água a matriz extracelular, né? As fibras não, elas se dividem em 3 tipos, como a gente tinha falado, colágeno, elástica e reticular, mas ela precisa de uma substância amorfa, que é a matriz extracelular, que aí sim ela tem glucoaminicano, proteína multiadesiva, proteoglucanos e água. Então lembra sempre, células do tecido conectivo, fibroblastos, aqueles núcleos que a gente vê lá, são os fibroblastos. E aí nós temos fibras, colágeno, reticular e elástica. E uma matriz extracelular, que é composta também por matriz amorfa, substância amorfa, também chamada de substância fundamental por alguns professores e na literatura. Bom, tecido conectivo, ele é dividido em tecido conectivo embrionário, que aí nós temos o mesênquima embrionário, e nós temos o tecido conectivo mucoso, também chamado de gelatina de Wharton. A aula talvez seja um nome mais familiar, gelatina de Wharton. E é a gelatina de Wharton, o tecido conectivo mucoso, que vai preencher o nosso cordão umbilical, né? O nosso cordão umbilical, que você vê lá 3 vasos sanguíneos e uma estrutura redonda, repleta de uma porção bem branca, bem pálida. Aquela porção bem branca, bem pálida, é o tecido conectivo mucoso. E o embrião tem o mesenquimatoso, um tecido conectivo chamado de mesenquimático, que aí vocês vão estudar em embriologia, provavelmente só para a segunda parcial. Em embriologia vocês vão estudar o que é mesênquima, porque vocês acreditam que ainda estão na fase de fecundação, gastrulação, ninguém chegou nessa etapa de quando o embrião ele vira 3 folhas,
que chama-se embrião trilaminar, que é um embrião que tem um mesodermo, um ectodermo e um endodermo. E aí cada folha dessa vai dar origem a um tipo de tecido. E o nosso tecido conectivo, ele tem a origem mesodérmica, que é a folha do meio. E o mesodermo, quando ele é invadido por crestas neurais, ele se transforma em mesênquima. E aí ele dá origem a um tecido que é o tecido embrionário. No cordão umbilical tem o tecido mucoso. Então, tecido conjuntivo, tecido conectivo embrionário se dividem em dois: mesenquimático e mucoso. O mucoso vai estar no cordão umbilical. Depois eu tenho o tecido conectivo de adulto. Nós, quando nascemos, aí vamos evoluindo, vamos crescendo. E aí, quando a gente amadurece, tecido conectivo de adulto. E aí, o tecido conectivo de adulto, ele é dividido em tecido conectivo ou tecido conjuntivo láxico, tecido conectivo ou tecido conjuntivo láxico, e tecido conectivo ou conjuntivo denso. E o denso, pessoal, ele se subdivide. O denso, ele se subdivide em regular e irregular. Ou, alguns professores também falam, modelado ou não modelado. E aí o tecido conectivo láxico, ele tem uma consistência mais delicada e flexível. É aquele que eu falei, que é o tecido conectivo que vai dar a nossa primeira adesão entre o epitélio e o tecido conectivo. É o tecido conectivo láxico, ou também frouxo, alguns chamam de frouxo. E esse tecido conectivo, ele é bem fácil de observar quando a gente olha para o tecido epitelial plano estratificado com queratina, por exemplo, pele. Na pele, logo abaixo do epitélio, abaixo de todas aquelas capas, nós temos uma porção meio esbranquiçada com vários pontinhos violeta, azulado. Muitos núcleos, muitos núcleos. Aqueles núcleos já não são mais do epitélio, já são do tecido conectivo que está abaixo. E aquele tecido conectivo é o tecido conectivo láxico, ou tecido conectivo frouxo, certo? Nós temos também... Só um minuto. Nós temos também o... Se alguém do grupo está precisando entrar na aula, me fala aqui no grupo, tá, pessoal? Porque essa aula é aula fechada para vocês. Tem pessoas pedindo o link. Essa aula não é uma aula gratuita, é uma aula fechada para quem faz parte da mentoria. Se vocês puderem avisar para os amigos que estão pedindo o link, não lá no grupo de histologia, depois eu vou falar lá no grupo, mas para os amigos de vocês mais próximos que estão esperando o link, não vai chegar. Esse link é para vocês que são da mentoria. E fica gravado no Classroom. Bom, então, tecido conectivo é um tecido muito comum para preenchimento, né? Como eu falei, de espaço entre os grupos de células musculares, forma as camadas em torno dos vasos sanguíneos também, por exemplo. Como eu já falei, né? A artéria, a veia, ela tem 3 capas. Tanto a artéria como a veia tem 3 capas. A capa interna chama-se de túnica íntima, a do meio é túnica média, média e meio, e a túnica mais externa chama túnica adventícia. Na túnica adventícia nós temos tecido conectivo, o láxico. É o tecido conectivo láxico que a gente encontra na túnica adventícia. Tecido conjuntivo denso. Falei que tinha modelado e não modelado. Mas o tecido conectivo denso serve para quê? Ele serve para adaptar, fornecer resistência e proteção aos tecidos, né? Ele tem uma predominância das fibras colágena. No tecido conectivo denso, você vê muita fibra colágena. Principalmente no denso irregular, que são as pinceladas irregulares, meio rosadas. E quase a gente não vê núcleo no denso. Quase a gente não vê núcleo. Se você pega uma lâmina de epitélio, por exemplo, de revestimento, um plano estratificado queratinizado, quando você vem na porção apical, vê aquela mancha rosada de queratina, aí você vai baixando e encontra os primeiros núcleos planos. Aí você identifica que ali é um plano, aí você vê estratos, plano estratificado queratinizado. Abaixo das capas do epitélio, nós temos tecido conectivo frouxo, que vai vascularizar o epitélio de revestimento, que aí tem vários pontinhos, vários núcleos azulados, meio violeta. Abaixo do tecido conectivo frouxo, você já começa a ver uma porção com poucos núcleos, certo? E ali é o tecido conectivo denso e irregular. Você vê várias manchas rosadas, poucos núcleos, e aí você já começa a encontrar também, pessoal, glândulas. Uma glândula sudorípara, por exemplo, certo? Você já encontra ali no conectivo. Você já consegue encontrar também uns vasos de maior calibre no tecido conectivo denso. E aí vai descendo até chegar em músculo, né? Então é aquilo que eu falo. Já falei para alguns alunos, já falei em laboratório também. O pessoal tem muita dificuldade em encontrar o epitélio. Como eu, Fábio, encontro o epitélio? Olhando o tecido conectivo. Eu encontro o tecido conectivo, se eu não conseguir identificar a luz na lâmina,
Porque nem sempre você encontra luz na lâmina. A gente que trabalha no dia a dia com laboratório também, às vezes, não consegue identificar onde é a luz. Dependendo do corte, se for um corte central de um órgão maciço, muito difícil você vai encontrar a capa. Muito dificilmente, dependendo do corte, você encontra a cápsula, né? Que é a capa externa, né? E aí, por exemplo, no intestino, para gente que já tem mais habilidade, vai direto no cilíndrico simples lá. Mas quem não tem tanta habilidade, encontra o conectivo. Aquela ruma de pontinho tem umas formas digiformes na luz, tipo uns dedinhos assim, que aí ela é toda revestida por epitélio cilíndrico simples. No meio dessa forma digiforme, dessa porção digiforme, no meio dela, desse eixo, você encontra vários pontinhos azuis, violetas. Ali é o conectivo frouxo. Então, por fora dele é o epitélio. Então, quando você pega uma lâmina bem basófila, que ali tem um cilíndrico simples, no intestino, no íleon, por exemplo, abaixo daquele epitélio cilíndrico simples, ali é tecido conectivo frouxo. Tecido conectivo frouxo. E mais abaixo, quando você sai da capa mucosa, lâmina basal, aí você vai ter uma submucosa com tecido conectivo denso em alguns órgãos, certo? Então, o tecido conectivo denso, ele é menos flexível. Lembra que eu falei que o tecido conectivo frouxo ou laxo era bem flexível? O denso ele já é menos flexível, mas ele é mais resistente à tensão. Imagina alguém que puxa seu braço, se você tivesse um epitélio que abaixo dele, o tecido que dá sustentação, não tivesse resistência à tensão, ia arrancar a sua pele. Ia ficar só o osso no braço e ele ia arrancar toda a sua capa de pele. Então ele precisa ter resistência à tensão. O tecido conectivo denso, ele brinda essa resistência à tensão, né? Ele é mais resistente que o tecido conectivo frouxo, que eu falei que era mais flexível. E aí ele pode ser modelado ou não modelado, que aí vai dizer respeito às fibras colágenas, né? Por isso que eu falei, quando você vê aquelas pinceladas assim, bem vermelhadas, numa porção esbranquiçada, com poucos núcleos, ali é o denso irregular. Mas quando você vê linhas bem uniformes, também tem pouco núcleo. Ali já é um tecido conectivo denso modelado. E nós vamos ter lâminas aqui de tecido conectivo denso modelado. Um exemplo é o tendão. O tendão que segura o nosso músculo ao osso, ele tem tecido conectivo denso modelado. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Próxima lâmina, alguns exemplos de tecidos do nosso corpo. Eu vou falar só dos que a gente já estudou ou do que a gente está estudando. Primeiro, tecido conectivo denso. Não, tecido conectivo láxico. Por quê? Porque tem vários núcleos. Ah, mas não é denso, eu estou vendo tão organizado. Não, pessoal, tem vários núcleos. Tem vários núcleos. Azulados, violeta. Viu isso aí? É tecido conectivo láxico. Tecido conectivo frouxo. Tecido conectivo denso. Bem comum encontrar onde? Nos tendões. Nos tendões. E aí ele é mais organizado. Parece até uma capa de tecido muscular. Dependendo da tinção da coloração, certo? Nós temos também aí um tecido conectivo denso irregular. O irregular, pessoal, é aquele tecido conectivo que eu falei, né? Ele vai ter bastante fibra colágena, por isso que ele tem uma coloração mais rosada, mais avermelhada, poucos núcleos, que é a imagem abaixo. O regular, o denso regular, é o de cima, que está bem organizado, e o de baixo é o irregular. Tecido adiposo. Tecido conectivo, você está falando de tecido conectivo porque está falando de tecido adiposo. Lá na primeira aula que a gente teve de tecidos básicos, nós falamos que o tecido conectivo ele se dividia em tecido conectivo de adulto, que aí tem laxo, o denso tem modelado e não modelado. Tecido conectivo embrionário, que aí nós falamos que tem um mesênquima, tecido conectivo mesenquimatoso, que é do embrião, e o tecido conectivo mucoso, que é do cordão umbilical. Só que o tecido conectivo, pessoal, ele tem especialidades, ele tem especializações. E essas especializações nós temos o tecido adiposo, nós temos o sangue, cartilaginoso e osso. Tecido ósseo, que nós vamos ter a aula ainda. Então, o tecido conectivo adiposo, ele é um tipo especial, ele é uma especialização do tecido conjuntivo. E é onde observa exatamente o que eu falei, os adipocitos. Né? No tecido conectivo adiposo, ele é responsável por 20 a 25% do peso corporal nas mulheres e de 15 a 20% do peso corporal nos homens. Então, de 20 a 25% das mulheres
o peso corporal é do tecido adiposo, gordura, e nos homens de 15 a 20, certo? Ele constitui o maior depósito corporal de energia. Foi exatamente o que eu falei. O corpo não usa ele como energia primária, mas ele é a nossa terceira fonte de energia. Então, ele serve também como reserva de energia. E proteção térmica, pessoal. O tecido adiposo, a gordura do nosso corpo, ela serve como proteção térmica, ainda mais nos bebezinhos, nos recém-nascidos. Eles têm um tipo de tecido adiposo diferente do nosso de adulto, né? É um tecido pardo, a cor é diferente. Quando você olha no microscópio, o tecido conectivo do adulto, o adiposo do adulto, ele é bem esbranquiçado, você quase não vê o núcleo, é unilocular, a célula é unilocular e bem grande. No tecido conectivo do recém-nascido, as células também elas são poligonais, mas elas são menores do que no unilocular, tanto que o nome é multilocular. E o núcleo, você já consegue ver um núcleo mais puxado para o centro e várias gotículas lípidas diferentes o tamanho. No branco, no tecido conectivo adiposo branco, o unilocular, que é do adulto, você consegue ver as células os tamanhos são mais uniformes. No do recém-nascido, tem de vários tamanhos. E a cor também é diferente. Porque a proteção térmica para o recém-nascido tem que ser muito maior do que a nossa. Não serve só como reserva de energia. E aí, de novo, um mapa mental do tecido conectivo, né, tecido conjuntivo. Aquilo que eu falei, né, o tecido conjuntivo ele é formado por MEC, que é a matriz extracelular, e por células. Dentro das células, nós temos células fixas. Não pode esquecer, fibroblastos. Aí nós temos macrófagos, adipocitos, que eu falei agora, que é um tecido conectivo especial. Nós vamos ter uma aula só dele. Hoje eu estou só dando essa pincelada. Os mastocitos e as células madres adultas. E aí nós temos células móveis, que essas células móveis, em geral, elas vêm do sistema imune, elas fazem parte do sistema imune. Que aí nós temos elas, que são os glóbulos blancos, ou leucocitos. Por mais que a gente nunca tenha estudado isso aqui, mas em alguma vez na vida eu fui lá e fiz um hemograma. E no meu hemograma, apesar de não conhecer, eu fui lá olhar, porque eu sou curioso. E aí eu vi leucócitos, neutrófilos, basófilos, não sei o que é isso. Sim, mas agora vocês vão saber, vocês vão aprender isso. Então, são células móveis que também atuam no tecido conectivo e fazem parte do sistema imune. Por exemplo, célula móvel não granulosa, monocito. Lembra que eu falei que o macrófago entra como célula fixa do tecido conectivo. Mas nas células móveis... Os monocitos, então, que são células móveis. Os monocitos são células móveis, fazem parte dos nossos leucócitos, e aí elas saem do sangue através de diapedeses. Diapedeses é o nome do movimento que ele faz saindo do vaso sanguíneo e entrando no nosso tecido conectivo. E aí eles se transformam em macrófagos. Os macrófagos, eles possuem diversas nomenclaturas, depende do tecido conectivo que você vai estar. Por exemplo, no fígado. No fígado, os nossos macrófagos são chamados de células de Kupfer. Células de Kupfer. No pulmão, eles são chamados de pneumocitos tipo 3, também chamados de macrófagos. Então, eles vão cambiando o nome, eles mudam de nome. Mas, em geral, é tudo macrófago. E que são oriundos, têm a origem nos monocitos que estão circulando no sangue. Os dois principais, tem que saber todos, é bacana saber todos. Mas lembra de fibroblastos e lembra de macrófagos, pessoal, que pode ter certeza. Quando chegar numa prova, se for uma questão para responder e dar dois exemplos, um exemplo de célula fixa, fibroblastos. Um exemplo de célula móvel, monocito. Um exemplo de célula... Dois exemplos. Vocês vão tirar de letra. O monocito e o macrófago porque vão associar. Um é o outro. São iguais. É a mesma coisa. A diferença é que um é fixo e outro é móvel. E o fibroblasto que é fixo, que sintetiza mais matriz extracelular. Isso faz parte lá dos colágenos, das fibras e tudo mais. Tecido conectivo embrionário. Já falei, né, para vocês. Olha aqui como é o tecido conectivo embrionário. Tecido conectivo embrionário, também chamado de mesenquimatoso, né? Ou nós temos também o mucoso, que é a gelatina de Wharton. Ele tem escassez nas fibras colágenas e ele, como é que eu poderia dizer?
ele vai ser uma folha embrionária invadida por outras células, que são as crestas neurais. Isso aí vocês vão estudar em êmbrio. E o cordão umbilical, que tem o tecido conectivo mucoso, também chamado de gelatina de Wharton, né? Que onde a gente tem nesse tecido conectivo embrionário mucoso, os fibroblastos são as células principais, são as células mais encontradas, certo? Nele aí, os fibroblastos são as principais células encontradas. E esse tecido, pessoal, também a gente não pode esquecer que ele é o principal componente do cordão umbilical, mas ele está presente também na polpa jovem dos dentes, né? Quando a gente chama aquele dente de leite, naquela polpa jovem do dente de leite, nós temos o tecido conectivo mucoso também. E aqui, ó, um cordão umbilical, uma imagem de cordão umbilical, com 3 vasos, porque o neném, ele não se alimenta da placenta. Algumas pessoas acham que o neném se alimenta da placenta. O neném se alimenta, ele recebe nutrientes do sangue da mãe, do sangue materno, através de artérias e veias, certo? Artérias e veias que passam pelo cordão umbilical. E essas imagens mais escuras aí são exatamente os vasos que levam e trazem o sangue da mãe para o neném. Outra imagem de lâmina, agora já o conectivo adulto. Ó, nessa imagem da esquerda, a gente tem aí acima um epitélio. Vocês estão vendo o núcleo mais redondeado, aí tem a membrana basal, e abaixo do epitélio, lembra que eu falei qual é o conectivo que está abaixo do epitélio? Tecido conectivo láxico. Tecido conectivo láxico, pessoal. Se eu estou vendo uma imagem assim, eu estou vendo um epitélio, o professor pergunta, que tecido conectivo é esse? Primeira coisa que eu tenho que olhar, o epitélio acima. Já vai me dar um norte que abaixo do epitélio eu vou ter tecido conectivo frouxo, tecido conjuntivo láxico. É a mesma coisa. E essa quantidade de núcleos, olha a quantidade de núcleos que nós temos aí, vários pontinhos dispersos, né? Então, esse tecido conectivo abaixo do epitélio é o láxico. E logo abaixo dele, eu tenho um tecido conectivo denso e irregular, com bastante fibra colágena e pouco núcleo. Quase eu não vejo núcleo. É onde que está mais azulzinho, Aonde que está azuladinho? mais azulzinho é o denso. O denso irregular, que tem bastante fibra de colágeno e pouco núcleo. Na imagem da direita, você tem um tecido conectivo denso irregular, porque as fibras colágenas elas estão como pinceladas dispersas. E esses núcleozinhos aí, ó, vários núcleozinhos, né? Lembra que o tecido conectivo denso tem menos núcleo do que o láxico? É só olhar para a imagem da esquerda, ó. Vários núcleos, tecido conectivo láxico. Poucos núcleos e muita fibra colágena, que é essa pincelada mais rosada, tecido conectivo denso. Tecido conjuntivo de adulto, que a gente já falou, que ele se divide em láxico e denso, frouxo e denso. Denso pode ser dividido em modelado ou não modelado, que é a mesma coisa de irregular ou regular. O tecido conectivo lá, ó, essa imagem aí, ó. Tecido conectivo denso e irregular. Bastante fibra colágeno, umas pinceladas bem irregulares. Aí eu vejo umas bolsas meio violetas, meio azuladas. O que é isso, professor? Isso aqui é uma glândula, pessoal. Você está no epitélio aqui, ó. Você tem uma glândula porque aí é um conducto. Então você tem conductos. Você aí, ó, no entorno dos conductos nós temos tecido conectivo láxico. Como é que você sabe, Fábio, que é tecido conectivo láxico? Eu não estou vendo nada, não estou entendendo nada. Lembra, pessoal, o tecido conectivo láxico, ou também chamado de tecido conjuntivo frouxo, ele tem muitos núcleos. Se tem núcleos, são vários pontinhos azulados, violetas, porque ele é basófilo o núcleo. Lembra que ele tem ácido dentro. Então, ele Eu é posso também basófilo. identificar que ele tem condutos também? Dando... Sim, os conductos vão estar dentro do tecido conectivo, sim. Mas aqui, eu quero só que vocês vejam a diferença do láxico para o denso. O denso quase não tem núcleo, vai estar do lado direito. Tem umas pinceladas rosadas. Do lado esquerdo, eu tenho uma glândula. E essa glândula, esse conducto, ele é todo aldeado, ele é todo magiado pelo conectivo láxico. Então, o tecido conectivo láxico, ele vai estar aderido a
artérias e venas, que eu falei, a conductos e as glândulas também. O conectivo frouxo, laxo. Então, se o professor coloca uma lâmina para você e você vê conductos ou glândulas, e ele pergunta qual é o tecido conectivo que está magiando esses conductos e essas glândulas, não tem como errar. Tecido conectivo láxico. Até na ordem da linha de raciocínio, vocês vão conseguir memorizar isso. No entorno de artéria, veia, conducto, glândula, tecido conectivo láxico. Por menor que seja a capa, por menor que seja a camada. Você pode ver na imagem, ó, que tem vários núcleos de células do tecido conectivo. Não olha para esse conducto, não olha para essa glândula. Olha para essa porção esbranquiçada com vários pontinhos azuis. Magiando o conducto. Isso aí é conectivo láxico. E na periferia, mais afastada dessas glândulas, desses conductos, você tem uma porção mais rosada, mais suja, mais irregular, que é o tecido conectivo denso. Por quê? O tecido conectivo láxico, como eu já falei, né? Ele não tem fibra tão ordenada, né? Ele tem mais núcleo e tem mais substância fundamental, que é aquela matriz amorfa que eu falei. Aqui, pronto. Aqui é uma imagem que é fantástica para a gente poder diferenciar de tecido conectivo láxico para tecido conectivo denso. O láxico, pessoal, tem muitos núcleos. E eu estou vendo nessa imagem aí um epitélio. E o epitélio aí tem células caliciformes. Então já me diz que é ou tubo digestivo ou respiratório. Só que eu não estou vendo cílias. Eu não estou vendo cílias. E no respiratório tem cílias, pessoal. Então não é respiratório, só sobra um, tubo digestivo. Vai por eliminação também. Ah, mas eu não conheci todos os epitélios, eu não consigo identificar, eu conheço um ou dois. Cara, vai por eliminação. Bateu o olho aqui, eu sei que pseudoestratificado poderia ser porque eu não consigo ver os núcleos bem regulares. Que, na verdade, os núcleos estão alinhados aí. Mas para a gente que está começando a estudar, às vezes, pode dizer assim, é um pseudoestratificado porque eu estou vendo a célula... Tem bastante caliciforme também, né? É, mas o pseudoestratificado, ele vai estar na via respiratória e ele tem cílias. E aí não tem cílias. Então, não é um pseudoestratificado. Primeiro pelos núcleos, que eles são lineares. Se você olhar para o lado esquerdo, vai parecer que os núcleos não são lineares. Mas vocês não podem olhar só para uma porção da imagem. Vocês têm que olhar ela num todo. Mais de 60%, batendo o olho aqui sem fazer conta, mais de 60% desse epitélio é célula cilíndrica. Núcleo próximo da membrana basal, citoplasma amplo e com células caliciformes. Então, aí é um cilíndrico simples com célula caliciforme. Estou no intestino. Abaixo do epitélio, o professor disse que eu tinha tecido conectivo frouxo ou tecido conectivo láxico. Como é que eu sei que é tecido conectivo frouxo láxico? Olha a quantidade de núcleo que tem aí. Esses pontinhos azulados, violeta, é tudo núcleo. Qual é o tecido que é abundante em núcleos? Tecido conectivo frouxo, tecido conectivo láxico. Primeiro pilar. Segundo pilar. Abaixo do epitélio eu tenho um tecido conectivo. Qual é o tecido conectivo que está abaixo do epitélio? Tecido conectivo frouxo, tecido conectivo láxico. Então, pessoal, se o professor dá uma imagem dessa, não me erra, não tem como errar. Não tem como errar. Encontrou o epitélio, abaixo do epitélio 1, tecido conectivo frouxo, conjuntivo láxico. 2, vários núcleos. O tecido conectivo que é abundante em núcleos é o láxico. Matou, passa para a próxima, professor. Esse ponto eu já ganhei. Outra imagem de tecido conectivo láxico. Nesse aqui, ó, a gente consegue ver as fibras colágenas, que é essa porção mais rosada, muitos núcleos. Não tem como confundir láxico com denso, pessoal. Pelo amor de Deus, o denso não tem núcleo, você quase não vê núcleo. Olha a quantidade de núcleo que tem aí. Esse é láxico. Essa porção rosada, fibra colágena. E as fibras elásticas que você disse que tinha? Essas linhazinhas mais tensionadas, formando como se fosse uma rede. Isso aí é fibra elástica. Então, eu tenho aqui tecido conectivo adulto láxico. Muitos núcleos, fibra colágena dispersa. Então, já vai me dar um norte. E tenho também as fibras elásticas. E aí, a substância amorfa, que é essa parte mais esbranquiçada, que aí tem GAGs sulfatados, água e tudo mais. Tecido conectivo do adulto, agora a gente entra no irregular, denso e irregular, que é exatamente a mesma imagem de antes, só que a gente trabalhou o conectivo láxico,
que ficava ao redor desses conductos dessa glândula, que ele tem vários núcleos, é mais esbranquiçado, nesse caso, e ele vai estar magiando a glândula, o conduto, o vaso sanguíneo. E do lado direito da imagem, nós temos uma porção com poucos núcleos. Você só vê como se você pegasse um balde de tinta vermelha, quando você tira a tampa e você passa para fazer a homogeneização da tinta antes de pintar a parede do teu quarto. Aí fica meio assim, todo disperso. Pronto, é isso. Isso aí é o tecido conectivo denso e irregular. Por quê? Tem muita fibra colágena. Muita fibra colágena. E aí, o que a imagem aí, ao lado dela, tem algumas observações. Se caracteriza por abundância em fibras e escassez de células. Já falei, quase não se vê núcleo e se vê bastante fibra colágena. Contém, sobretudo, fibra de colágeno. Já tinha falado isso para vocês. Células dispersas. Ó, essas pinceladas dispersas são de colágeno. E os fibroblastos quase não se vê. Substância fundamental quase não se vê. Diferente do láxico, que você vê muitas porções esbranquiçadas. Aquelas porções esbranquiçadas ao redor dos núcleos das células do láxico, aquilo ali é substância fundamental, que tem água, né? Uma imagem de conectivo denso irregular. Por que irregular? Porque as fibras colágenas, elas estão assim, ó, dispersas. Poucos núcleos, pessoal. Quase não se vê núcleo. Esses núcleos são os fibroblastos. Os núcleos são fibroblastos, certo? De novo, outra imagem de uma glândula. Eu poderia dizer que é uma glândula mamária, tecido conectivo láxico e denso e irregular da glândula mamária. Laxo está no meio e denso está na... Perfeito, na periferia da glândula. Laxo tem muito núcleo, denso quase não tem núcleo. Laxo é mais esbranquiçado, mais pálido, porque ele tem mais substância fundamental. O denso é mais rosado, porque ele tem muita fibra colágena. Muita fibra colágena. O láxico vai rodear a glândula, o conducto, a artéria. O denso vai dar a sustentação para toda a estrutura. Tecido conjuntivo do adulto, aí começa a ganhar uma organização. Você consegue Esse ver... daí já é regular, né? Esse aí já é o regular, exato. Por quê? Ó, você consegue ver ele, ó, uniforme, paralelo, fibras paralelas, os núcleos são mais organizados, não é aqueles núcleos um aqui, outro aqui, outro aqui. Os núcleos são mais organizados, ordenados. Aí é um denso regular. Denso, só que ele é mais ordenado. Pouca presença de MEC. O que é MEC? Matriz extracelular. Componente principal, tendão, ligamento e aponeurose. Lembra que eu dei o exemplo do tendão? O tendão. O nosso músculo, vocês vão estudar isso em anato, porque eu acho que em anato vocês ainda estão em tórax. Foi tórax, generalidade já caiu para tórax. Ah, tá em diafragma. Diafragma, perfeito. Perfeito. Caixa torácica, diafragma, está seguindo essa linha. Quando eu estudei anato, eu estudei sistema locomotor, que eu estudava todos os músculos dos braços e das pernas, os ossos dos braços e das pernas, e toda a irrigação dos braços e das pernas, e sistema nervoso, o complexo que nós temos aqui na região do coxo. E aí a gente, quando estuda o músculo, por exemplo, um músculo do antebraço ou um músculo do braço, você estuda que o húmero tem uma ligação com um músculo, por exemplo, um bíceps. E aí na ponta, na porção distal do músculo, você tem uma porção esbranquiçada, que é o tendão. Então, aonde é que está o tecido conjuntivo denso regular? No tendão, que faz a ligação do nosso músculo com o nosso osso. Aí outra imagem, essa aí tá bem bacana de se ver, ó. Você vê, ó, fibra colágena e os fibroblastos, que são aqueles núcleos que nós vemos dentro do tecido conectivo. Então, o denso regular, ele vai ter encontrado mais em ligações de ossos, né? Em tendões de ligações de ossos. Aponeuroses também, vocês sabem o que é aponeuroses? Ainda não. Bom, eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quando vocês ouvirem a palavra aponeuroses, vocês não vão mais esquecer. Tem uma carne que eu gosto bastante, quem cozinha sabe, chama-se acém. É uma carne super deliciosa, eu gosto de fazer ela na panela. O acém, quando você compra, tem umas porções de carne que entre elas
tem como se fosse uma capa esbranquiçada, que é super difícil de cortar se você não tiver uma faca bem afiada. É super difícil de cortar. E se você olhar bem, se você esticar ela tem tipo uma fibra uniforme, linear. Aquilo ali é uma aponeurose. Ela recobre músculos. Então, nós temos em algumas regiões do nosso corpo umas aponeuroses bem delgadas em umas porções do corpo, uma aponeurose que segue toda a extensão do músculo. Então, a aponeurose é aquilo ali. E aí, tecido conectivo denso regular também está na aponeurose. E nos tendões, em geral. Outra imagem com outro tipo de coloração, mas aí não deixa de ser, continua sendo. O professor, dependendo da faculdade, ele vai colocar até uma imagem de músculo cardíaco e dizer, fala para mim que tecido conectivo denso é esse, porque parece um pouco com músculo estriado, na verdade, né? O cardíaco, ele tem umas ramificações, mas fáscia também, exato. Fáscia. Também fáscia. Também é chamado. Tecido conjuntivo denso aí, né? Como eu falei, modelado. Ele tem os feixes, né, de fibra colágena paralela, vocês conseguem ver. Os núcleos também são mais ordenados, né? Eles ficam alinhados como as fibras. Os fibroblastos, eles estão alinhados. Bem menos do que no láxico. E aí, por que isso? Porque você precisa de resistência. O tecido conectivo denso regular, ele vai estar em lugares que você precisa ter resistência. Por exemplo, um tendão que interliga um músculo ao osso. Quando você faz uma tração, uma força, nosso braço trabalha como palanca para levantar a sacola do supermercado. No sol de 42 graus aqui de Cidade do Leste, eu vim do Super 6 para minha casa, 2 km de distância. Aquela sacola ali, se eu não tivesse um tendão resistente de tecido conectivo denso, meu músculo ia descolar do osso e eu não ia chegar em casa. Então é isso. O tecido conectivo denso, ele serve, o regular, no caso do tendão, para te dar também resistência, né? A força é exercida no determinado sentido. Esse exemplo que eu dei do músculo, né? Tracionando a sacola do mercado. Professor, esse tecido faz processo de hipertrofiamento também? Não, o tecido conectivo não. O tecido que você vai ter hipertrofia, você já remete ao muscular estriado esquelético. O muscular estriado cardíaco também tem hipertrofia, né? Tem gente que tem o coração agrandado. Muitas vezes até os fisiculturistas, eu vou dar um exemplo, que injetam anabolizantes. O nosso coração está batendo lá 24 horas por dia, ele está realizando exercício físico. Então, se ele não tem cuidado, o coração dele cresce. A parede do ventrículo já é grossa, mas ela fica maior, e aí você começa a ter um problema. Tudo no nosso corpo é proporcional, e tudo em exagero faz mal para a nossa vida. Então, esse tecido não sofre hipertrofia, não. Por quê? O tecido conectivo, ele trabalha com fibras. Então, vou dar um exemplo. Quando você tem uma quebra de algum circuito do músculo cardíaco, ele é reemplazado muitas vezes por fibra, por tecido conectivo que está ao redor do coração, e não mais por músculo. Vocês vão estudar mais em fisiologia. Mas não, o tecido conectivo ele não passa pelo processo de hipertrofia, não. Matriz extracelular. Promove sustentação mecânica, estrutural do tecido conectivo. Foi aquilo que eu falei. GAG sulfatados, proteoglicanos. Eles influem na comunicação extracelular, porque ele dá uma permeabilidade ao processo, né? E permite a migração de células, por exemplo, as células transitórias do nosso sangue, né? Ele é viscoso e transparente e, ao que eu falei, venho falando desde o início da aula, alto contenido de água. A maior porção de água do tecido conectivo vai estar exatamente aí, na substância fundamental. Fibras do tecido conjuntivo, já falamos de todas. Colágeno reticular e elástica. A colágena vai ser mais rosada, a elástica ela vai ter mais tensão, a reticular ela faz parte de um sistema específico. Por exemplo, quando eu falei da lâmina reticular, lá da membrana basal. E aí nós temos uma apresentação só das fibras colágenas. Em resumo, pessoal, sem ler isso aí que está no slide, as fibras colágenas são proteínas que conferem rigidez, né? A gente já tinha falado sobre isso. A elasticidade e força-tensão. Elasticidade exatamente quando eu falei, quando você pressiona a pele, aquele conectivo que está abaixo, ele vai proporcionar elasticidade. Força-tensão.
né? A fibra colágena, ela trabalha junto com a elástica também, para você ter resistência e tensão. O colágeno é o que é mais abundante. Algumas provas até perguntam os tipos de colágenos que nós temos. Não sei se nessa primeira parcial os professores vão perguntar, ou se já perguntaram, mas muitos professores gostam que vocês saibam quais são os tipos de colágeno. E aí eu vou dar 4 exemplinhos aí, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 4 para vocês, se vocês quiserem anotar, porque não vai estar no slide. E ele é o componente mais resistente do estroma, né, dos órgãos, a fibra colágeno. E ele divide em 4 tipos, como eu tinha dito. Você tem o colágeno tipo 1, que ele é fibrilar, né? Ele vai conferir resistência, tensão, ele vai estar presente nos tendões, pele e ossos e dentes. Nós temos também o tipo 2, né? Tipo Vai 2. devagar aí, professor, Tá, que ele joia, é eu vou tipo, falar de ele é novo. fibrilar O e ele vai fibrilar, ele vai encontrar. conferir resistência e tensão. E ele está presente nos tendões, pele, ossos e dentes. Esse é o tipo 1. Aí nós temos o tipo 2, fibras colágeno tipo 2, que também vai conferir resistência, mas agora é a pressão. O tipo 1 vai dar resistência à tensão e está presente nos tendões. O tipo 2, ele confere resistência à pressão. E aí ele vai estar presente nas cartilagens. Nós temos o tipo 3 e o tipo 4. O tipo 3, fibrilas, também chamado, são as fibras reticulares, que são responsáveis pela expansão, da manutenção, vou dizer assim. As fibras colágenas tipo 3, elas são fibras reticulares responsáveis pela manutenção, né, da estrutura de órgãos expansíveis. E o colágeno tipo 4. Estilo pulmão, que ele Pulmão, faz por exemplo. expansividade, Por né? exemplo, Também. pulmão, que no processo de ventilação ele expande e contrai. E diafragma também. Posso dizer que sim, porque o tecido muscular do diafragma também possui redes de colágeno, de tecido conectivo. Não abundantes, tá? Mas eu falaria mais de órgão. O pulmão é um exemplo melhor. Porque o diafragma, ele já entra numa sua especialidade do tecido conectivo, ele é um músculo, né? E quando você fala de músculo, ele não tem tanto tecido conectivo, ele tem uma estrutura própria, o músculo, que é o sarcômero, sua unidade fundamental do músculo, né? O sarcômero. Tipo 4, que aí sim ele trabalha como rede, ele é o principal constituinte da membrana basal. O tipo 4. Quando você estuda qual é o tipo de colágeno que tem na membrana basal, colágeno tipo 4. Então, E aí o 4 é membrana basal? o principal constituinte da membrana basal é o colágeno, fibra de colágeno tipo 4. E aí vai fornecer suporte à estrutura, né? E aí ele exerce exatamente aquele papel que a gente vem falando desde a aula de epitélio, de aderência e filtração, né? Que o epitélio precisa, junto com o conectivo, ter essa aderência, que são chamadas papilas dérmicas. Se a gente olha uma imagem de epitelial com conectivo, você vai ver tipo umas formas de dedos assim, do conectivo entrando no epitélio e do epitélio entrando no conectivo. Invaginações e evaginações, assim. É meio como se o conectivo e o epitélio se aderissem. Você tem ali na membrana basal, ela não é reta. Em algumas posições ela é assim, ó. Porque é para dar aderência, mais aderência do epitélio ao conectivo. E ali você vai encontrar bastante tipo 4. Aqui outra imagem de conectivo, né? Agora é um denso, irregular, por quê? Pouco núcleo, muita fibra colágena, os fibroblastos. Agora, aí já é um láxico, a primeira imagem que a gente viu. Só que essa imagem tá aí porque eu quero falar da fibra colágeno. Então, ó, fibra colágeno, ó, esse feixe, essa linhazinha rosada é a fibra colágeno. Os núcleos dos fibroblastos e essas linhazinhas mais fininhas, tensionadas, são as fibras elásticas, né? Que a gente falou naquela primeira imagem no iniciozinho da aula. Fibras Ô, reticulares. professor, voltando à imagem passada, Sim.
pode ter possibilidade de perguntar da extinção? Não, não. Acho muito difícil. Porque já passou isso, né? Primeira parcial, o professor vai perguntar de 50% a 80% só epitélio. Nem conectivo eles entram. Porque é complexo, pessoal. Para vocês que estão chegando agora, tecido conectivo já é chato. Entendeu? Na minha época, eu já peguei a roda girando, eu cheguei já tendo aula na época que eu entrei no primeiro ano. Então, foi um dos tipos de tecido que eu tive mais dificuldade. Foi conectivo, célula fixa, célula móvel. Eu tive bastante dificuldade. Então, os professores aqui, principalmente no Paraguai, eles são bem parceiros dos alunos. São bem parceiros. Se vocês sabem conduzir o professor, vocês vão muito bem em todas as provas. E é fazer a leitura do que ele gosta. Em geral, histologia, de 50% a 80%, sem medo de errar, a prova é epitélio. A prova é epitélio. Ele vai mandar você estudar tudo, Na mas... P2 agora eu vou tentar ganhar minha professora, levando uns piques para ela. Boa, boa. Tem que trazer para junto. Eu sou o aluno que levanta a mão para tudo, pergunta se o professor quer ajuda. Quando eu saía do laboratório, no meu caso, na minha época, tinha umas camisinhas que você tinha que colocar em cada microscópio. Eu ficava lá, ensacando os microscópios, ajudando o professor, porque ele ficava sozinho lá fazendo isso depois da aula. Então, quem é visto é lembrado, quem é visto é lembrado. E isso ajuda na nota final, não esqueçam disso. Ah, não precisa ser o cara mais comunicante da sala, não. Ninguém quer isso, não. Mas sejam educados. Eu vejo em sala de aula o pessoal no celular. O professor está ali, ele está recebendo, mas não é porque eu estou pagando que eu posso fazer o que eu quero na sala de aula, não, pessoal. Eu não sei se é porque eu venho de uma geração que o professor era autoridade e se eu chegasse em casa com uma reclamação na agenda, o negócio não ficava muito bom para mim, não, sabe? Então eu sou o cara que realmente, para o professor, baixa a cabeça, licença, permissão para entrar, para sentar, para tudo. Tem que ser, a gente tem que ser assim. Ele é a autoridade da sala. A gente tem que ter muito zelo por eles. E imagine, ele foi uma opção dele da aula. Ele está ali porque ele quis. Mas aí vem o professor sair do plantão, aí vai para aula cansado e o pessoal fica conversando alto. Se ele se enfesar e disser assim, estuda capítulo tal, que vai cair na prova isso e vai embora, pegar as coisas dele e foi embora, a gente vai ficar sem a aula e a prova vai cair do mesmo jeito, pode ter certeza. Então tenho mais zelo com os professores. Eu vejo algumas comissões, o pessoal... Essa semana teve uma comissão que eu fiquei horrorizado. A professora chegou agora, uma professora novata, e eu sou monitor dela. E ela é super gente boa. E aí saiu a nota de uma outra prova, a turma ficou no meio da sala pulando, gritando, saiu correndo, a delegada da comissão. O negócio não é tão bacana, pessoal. Tem que aprender, a gente tem que saber respeitar, saber se portar nos lugares. Mas vamos lá. Fibras reticulares. Então, foco. O professor vai pedir o que mais? 50% a 80% da prova, primeira parcial, epitélio. Epitélio. Esse é o foco dos professores. Fibras reticulares. São formadas por colágeno do tipo 3. Lembra que eu falei os tipos agora há pouco? Colágeno tipo 3 vai formar as fibras reticulares. Vão estar presentes em órgãos linfóides, em órgãos que estão sujeitos à mudança de forma e volume. Por exemplo, um órgão que faz parte do nosso sistema linfático e muda de forma e volume. Muda de forma e volume. O baço. O baço ele tem em uma rede de fibra reticular. As artérias possuem fibras reticulares. O fígado, que a gente não falou do fígado ainda. Ah, falei. Quando você falou do fígado? Células de Kupfer. Células de Kupfer são os macrófagos do fígado. Então, o fígado ele Ah, você também já falou disso daí lá no começo, né? foi. Células de Kupfer que são os macrófagos do fígado. Então, a gente quer queira, quer não, tudo se fala, tudo se correlaciona. Eu estudei glândula mamária agora, eu encontrei láxico e denso. Eu tinha um preparado de pele antes, eu tinha láxico e denso. Então, o nosso corpo ele é complexo, mas o que eu estudo aqui serve no órgão X, ele vai estar no órgão Y também, às vezes com outro nome. Então, quando a gente aprende esse feijão com arroz, essa base, é para a vida toda, é para o curso todo, você não esquece mais. Então, fibras reticulares são mais delgadas, não formam hastes, como as fibras de colágeno, só que elas formam redes, malhas mais finas, as fibras reticulares, que formam exatamente essa rede que esses órgãos órgãos maciços precisam, que aí eu dei o exemplo. O fígado, né, no baço a gente também precisa. Glândulas endócrinas. Aqui uma imagem de fibra reticular. Mas aí quase não se fala de fibra reticular.
Fibra de colágeno, fibra elástica, núcleos, fibras elásticas. O que mais se pede é fibra de colágeno. Essas outras fibras a gente estuda para saber que compõe o tecido conectivo. Mas fibra de colágeno é bacana saber. Até essa 1, 2, 3 e 4. Fibras elásticas são mais delgadas, que a gente viu naquela imagem que elas estavam tensionadas, eram mais fininhas, né? As fibras elásticas do conectivo láxeo. São formadas por elastina, o nome já está dizendo, fibras elásticas. São formadas por elastina. E apresentam como característica funcional variáveis, né? Podendo oferecer resistência ou elasticidade aos tecidos. São fibras que cedem à tração e retornam à forma anterior, exatamente por esse trabalho elástico que elas possuem. Vai estar presente nas artérias, pulmão, ligamentos e orelha. Né? Quando a gente estudar cartilagem a gente vai estudar que na orelha tem uma cartilagem específica. E tem a ver com isso aí, o nome da cartilagem que está na orelha. Aqui, ó, fibras elásticas. Vai estar aí, né? Essa bem fininha. Não é essa rosada não, tá, pessoal? A rosada é fibra de colágeno. O esbranquiçado é a substância fundamental. Os redondinhos azulados basófilos são os núcleos dos fibroblastos. E essas linhazinhas mais violetas, tensionadas e fininhas são as fibras elásticas. Ó, fibras de colágenas, vocês estão vendo? São mais grossas, o calibre é maior. Fibra elástica, ó, bem fininha e tensionada. Matriz amorfa, que nós já falamos, que é exatamente a substância fundamental. E aí eu tenho proteoglucanos, GAGs sulfatados, que são exatamente queratansulfato, dermatansulfato, ácido hialurônico, eu não falei, mas o cordão umbilical, o tecido conectivo mucoso, ele é rico em ácido hialurônico, isso é questão de prova, às vezes. Pergunta se o cordão umbilical é composto apenas por ácido hialurônico. Tá certo? Não, tá errado. Mas se tiver o cordão umbilical, o tecido conectivo do cordão umbilical, o tecido conectivo mucoso, ele é rico em ácido hialurônico? Certo, tá certo. Glucosaminoglicans, aí falo que cada um, que é o ácido hialurônico, né, o codroten sulfato. A gente chama de GAGs sulfatados. GAGs, G-A-G-S. GAGs sulfatados. Proteoglucanos, se localizam na substância fundamental, né, de todos os tecidos conectivos. Atua como moduladores de sinais, né, em processo de comunicação entre a célula e seu entorno. Em resumo, saibam que na substância fundamental existe proteoglucanos e GAGs sulfatados, alcance e sobra. Se quiser dar uma lida mais detalhada depois, especializar em cada um, porque aí você já começa a entrar em outra esfera. E a histologia, de fato, é importante saber, mas a gente precisa agora, em histologia, entender a estrutura e o que é que contém cada órgão, quando se fala em tecido. Né? Essa estrutura básica mais esmiuçada, a gente vai estudar mais para frente. Glucoproteínas multiadesivas, né? Até porque o tecido conectivo ele trabalha na sustentação e na adesão do epitélio. Então ele apresenta glucoproteínas multiadesivas. Células do tecido conectivo, nós já falamos, né? De algumas, não esquece, fibroblasto. Existem diversos tipos de células, alguns são exclusivas do tecido conectivo, enquanto outras são células sanguíneas. E aí, ó, voltou para as células fixas e células móveis. Células fixas, fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos, células madres adultas. Células móveis ou transitórias. Por que transitórias? Porque elas transcorrem na corrente sanguínea e podem transitar, podem se dirigir ao tecido conectivo para pelear, para combater um micro-organismo que vai nos agredir. Aí o sistema imune trabalha exatamente através dessas células móveis, que são os glóbulos brancos ou leucocitos, que nós temos 5 principais. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos e os linfocitos. Plasmocitos são os plasmócitos que têm origem nos linfocitos B. Os linfocitos B vêm da medula óssea e quando a gente precisa trabalhar uma resposta imune, os linfocitos B se diferenciam em plasmocitos.
Em imunologia, vocês vão estudar isso bem. Fibroblastos, que são as principais células do tecido conectivo, né? Estão presentes em todos os tipos do tecido. São células de formato alongado ou estrelado. São responsáveis pela síntese de fibra de colágeno e da elastina, que eu tinha falado lá atrás, né? Além de glicosaminoglicanos, proteoglicanos e as glicoproteínas que farão parte da MEC. Então, o fibroblasto é o pai e a mãe de tudo ali que está na MEC. Né? Na matriz extracelular, nas células, o fibroblasto sintetiza tudo aquilo ali. Fibras, substância fundamental, o fibroblasto é o rei, a rainha de tudo aquilo ali. Uma imagem de um fibroblasto em um corte em uma lâmina histológica. Essa imagem do meio maior, você consegue ver um fibroblasto entre algumas fibras de colágeno. Arielum denso e irregular. Aquela imagem anterior. Aqui, ó, mais fibroblastos. Aqui eu já estou para dizer que é um tecido conectivo. Dependendo da porção, da região, até do cordão umbilical você já vê assim. Macrófagos, que são os monocitos que saem do sangue, né? São células fagocitárias e apresentadoras de antígeno. Vocês vão estudar isso quando estudarem sistema imune, apresentadores de antígenos. O macrófago vai lá, fagocita a micro-organismo, o micro-organismo, e apresenta para o sistema de defesa. Então, elas são consideradas apresentadoras de antígeno também. Possuem um núcleo grande, em formato de rim, parece um rim, o núcleo do macrófago. Tem uma superfície irregular. Tem organelas, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, e muitos lisossomas, porque exatamente os lisossomas dos macrófagos é que trabalham deteriorando esse micro-organismo. Trabalham nas reações imunes, né? Sistema imunitário. Uma outra imagem, né? Também recebe como eu tinha falado, né? Os macrófagos, eles têm alguns nomes específicos, dependendo do sistema que você está analisando. Se for no fígado, células de Kupfer. Se for no sistema nervoso central, aqui no nosso encéfalo, nós temos a microglia, os macrófagos especializados da microglia. E nos osteoclastos no tecido ósseo. Na pele são as células de Langerhans. Quando vocês tiverem aula de pele, vocês vão ver que entre as capas da pele tem algumas células específicas. Queratinócitos, que produzem queratina, algumas que produzem melanina. E nós temos os macrófagos da pele, que são as células de Langerhans. Adipocitos. Nós vamos ter uma aula só sobre adipocitos, só tecido adiposo. São células fixas, né? E são reservas de energia do nosso corpo. Nessa imagem aí, ó, nós temos um cartílago nessa imagem abaixo. Provavelmente, eu não vou dizer com 100% de certeza, mas aí é uma tráquea. Nós temos um epitélio, na mucosa, uma submucosa, ó, vários adipocitos e o cartílago logo abaixo. Eu não estou conseguindo ver o epitélio com muita propriedade, por isso que eu não posso afirmar. Mas para ter um cartílago ali abaixo, com... Bom, os adipocitos são células poliédricas, né, que eu tinha falado, responsáveis pelo armazenamento de energia. E essa energia é armazenada na forma de triglicerídeos. Alguns professores, quando derem aula de conectivo, eles falarem de adipocitos, eles vão colocar lá TAG. TAG significa triglicerídeos. Então, a energia é armazenada nos adipocitos através de triglicerídeos. Também possui a função de preenchimento e sustentação de alguns órgãos. Por exemplo, quando a gente estudou glandular, que tinha uma parótida, com vários acinos serosos, entre aqueles acinos serosos, nós tínhamos vários quistes, várias bolsas, várias vacúolas esbranquiçadas, eram os adipocitos. Na parótida a gente tem bastante adipocito. E aí aquela diferença que eu falei, né? Agora os mastocitos, também conhecido como célula de cebada, é como se fosse uma apresentadora, né? Uma distribuidora. Os mastocitos, eles são globosos, né? Tem um núcleo pequeno e central.
Eles possuem glândulos de histamina, que é responsável pelo aumento da permeabilidade vascular, histamina, né? E também da heparina. Eles também possuem heparina. Heparina é um anticoagulante. Quando a gente doa sangue, naquela bolsa que a gente doa sangue, para o nosso sangue não coagular, tem heparina. Tem uma solução com heparina. É um anticoagulante, a heparina. A principal função é estocar mediadores químicos mesmo, o mastocito, né? Por isso que ele tem esses glândulos. Estão muito presentes em processo alérgico, os mastocitos. Aí uma imagem dele mais detalhada. E foi isso, pessoal. Deixa eu pausar aqui.